Quanto será que eu recebo investindo R$ 42.000 em fundos imobiliários? É um dos ativos mais importantes da carteira e um dos pagadores de rendimentos que melhor performance dentro da carteira do canal. E muita gente tem dúvida, né? Se eu aplicar 10 mil, quanto que rende? 20 mil, quanto que rende? No meu caso, eu vou mostrar na prática quanto que me rende R$ 42.000 investidos em fundos imobiliários. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o teu like e também deixa a tua opinião sobre os investimentos e bora pro vídeo. A carteira está crescendo todos os meses e o patrimônio atual é de R$ 108.511. O total investido foi de 102 mil. Então tem lucro subindo tanto em ganho de capital, que é a variação, quanto de dividendos de maneira geral. E os fundos imobiliários fazem parte de 39,14% da carteira. Em seguida vem as ações, depois as criptos, REITs, estoques, ETFs internacionais e renda fixa. E nos FIIs eu tenho 12 ativos, tenho 42.467,51 aplicado. A variação está de 1,98%, a rentabilidade está em 41,12%, mais 40% de rentabilidade. Os fundos imobiliários têm uma variação menos agressiva do que as ações, né? Então nós conseguimos ter ali uma rentabilidade interessante, igual eu mostrei, mais de 40%, mas ao mesmo tempo a variação não é tão alta, né? E nas ações já passa de 20% de variação só do preço ali das ações que eu comprei, como eu mostrei no último vídeo para vocês. Então perceba que os fundos imobiliários, a estratégia dele é um pouco diferente do que as ações. As ações têm uma estratégia muitas das vezes de crescimento, porque ela pega o lucro que ela tem e reinveste no próprio negócio, distribuindo uma parte sim de dividendos. Só que os fundos imobiliários, 95% do lucro líquido que ele adquire, ele divide ao seu cotista. Então não sobra muito para reinvestir no próprio negócio, comprar novos imóveis. Portanto, o crescimento dos FIIs é menor do que as ações e, consequentemente, a variação da sua cota também tende a ser um pouco mais conservadora. Agora, no pagamento mensal, todos os meses, tem pingado dinheiro aqui na conta da rentabilidade e dos rendimentos dos FIIs. Talvez você se pergunte, Fábio, mas é muito fácil, você tem R$ 42.000. Se eu fizer um filtro desde o início e colocar aqui fundos imobiliários, perceba um detalhe. Eu comecei lá em novembro de 2022. Quanto que eu tinha aplicado? R$ 1.000, 1.013,11. Eu comecei com R$ 1.000 naquele mês, mas o primeiro dinheiro que eu apliquei foi só 50. Eu coloquei R$ 50 nas cotas do MXRF11, comprei 5 cotas, porque naquela época ele custava cerca de R$ 10. E agora ultrapassar os 40 mil, isso é muito empolgante. Dá para considerar os altos e baixos que nós tivemos na carteira durante esse período. Por exemplo, no final de 24 e meados de 2025, olha, essa barrinha para baixo é de saldo negativo, ou seja, os FIIs caíram bastante. Chegou o mês de eu ter quase R$ 6.000 de ganho de capital negativo. Isso devido à constante alta de juros que nós tivemos na época. A Selic subiu bastante e a atratividade dos FIIs diminuiu, fazendo assim que na carteira eles tivessem um pouco de desvalorização. Mas agora já voltou ao normal para você ver que é questão de fase e questão de característica da própria renda variável. Você vai ter períodos em que vai estar subindo e períodos que vai estar caindo. O legal de tudo isso é que mesmo nessa época em que nós tivemos queda na carteira dos fundos imobiliários, também esses meses eles me pagaram rendimentos todos os meses. Então perceba que mesmo a cota caindo, ainda o aluguelzinho cai todo mês, que é o que motiva a gente continuar aplicando até chegar num valor suficiente para a gente conseguir bancar o custo de vida de casa e termos a sonhada liberdade financeira. E agora nós temos R$ 42.467,51, R$ 824 de ganho de capital. Se eu for comparar aqui logo abaixo com as ações, só de variação está em 24% nas ações. Se eu fizer um filtro, olha como é diferente. As ações, essa parte mais clara, aqui é referente ao ganho de capital. 7 mil, 8 mil, 5 mil, 6 mil. Enquanto nos fundos imobiliários eu tenho uma previsibilidade maior de pagamento de rendimentos, ele não sobe tanto o seu valor como eu mostrei para você.
só está com R$ 800 de variação positiva. O valor das ações, igual eu mostrei no vídeo anterior, do pagamento de dividendos é menor do que os FIIs porque não paga todo mês. Mas a probabilidade de subir, aumentar o preço é muito maior do que de FIIs. Então, tem essa diferença dos dois ativos, eles têm estratégias diferentes um do outro. Agora eu estou com um segmento de galpão e logístico com 15.464,83, 36% da carteira de FIIs. Fiagros, 10.485, 24% da carteira. Híbrido, que tem R$ 7.011 investidos, 16% da carteira de FIIs. Títulos e valores imobiliários, que são os fundos de papel, eu tenho 5.287,76, 12,45%. E shoppings e varejo, 4.218, 9,93%. E é importante manter essa diversificação, eu sempre digo isso, porque imagine só, se eu considerasse esses fundos de tijolo, que são fundos que têm galpões, imóveis para alugar. Maravilha, é o maior percentual que eu tenho desses imóveis e desses FIIs, porque eles são mais seguros, justamente porque tem algo físico para ser pautado, e esses imóveis eles são reajustados o seu preço todos os anos, né? E no mínimo eles corrigem a inflação, então o imóvel está também se valorizando. Eles pagam um pouco menos de rendimentos comparado com fiagros e fundo de papel, mas o risco também é um pouco menor. E essa diversificação de fundo de tijolo, híbrido e fundo de papel justamente nos ajuda a ter uma segurança maior na carteira. E nos rendimentos, que é o que mais chama a atenção nos FIIs, ali em dezembro de 2022 eu comecei recebendo R$ 9,96. Se você já acompanha a carteira do canal há algum tempo, sabe que esse número não é novidade. Mas se você é novo, o que eu quero destacar é o quanto que eu comecei recebendo, R$ 9,96. Lembra que eu falei? Apenas R$ 1.000 naquele mês de novembro é o que eu tinha aplicado. Ah, e por que você recebeu no mês de dezembro se você aplicou em novembro? Porque é assim que funciona. Você aplica em um mês para receber o aluguel no outro, né? Então, eu comecei aplicando em novembro e recebi esse primeiro rendimento no mês de dezembro de 22, tendo uma média anual de apenas 83 centavos, recebendo esse total. 2023, veja que eu comecei em janeiro recebendo 29,19, foi aumentando todos os meses, crescendo, porque eu fui aplicando, né? Recebia o salário, tirava uma parte para colocar nesses investimentos, nos fundos imobiliários, e assim eu fui aumentando o rendimento todo mês, a ponto de terminar dezembro recebendo R$ 144,74, tendo uma média de 85,35 por mês. Sair de 83 centavos para R$ 85 de média é ou não é um bom início para quem não tinha nem até muita experiência com investimento. Recebi um total naquele ano de R$ 1.024,25 de aluguéis, sem precisar trabalhar o dinheiro trabalhando para mim com esse rendimento de FIIs. 2024 também teve um crescimento exponencial, começando recebendo R$ 159,72 no mês de janeiro e terminando dezembro recebendo R$ 402,07, mais de R$ 400 caindo na minha conta. Foi o resultado de dezembro de 2024, tendo uma média de 234,58. Sair de 85,35 para 234 mensal também é um grande feito, a ponto de ter R$ 2.814,98 de recebimento total, quase R$ 3.000 de rendimentos no ano, também quase triplicando o valor relacionado ao ano anterior. E não tem segredo, pessoal, não existe bola de cristal, não existe fórmula mágica. O ideal é conseguir escolher os fundos imobiliários seguros ali, que são mais estruturados. Eu consegui aplicar uma quantia todo mês, por mais que fosse pouco no início. Todos os meses eu aplicava uma quantia de 200, 300, 400. E aí a gente vai criando gosto por esses investimentos, que é o que faz a gente conseguir aplicar mais e ao mesmo tempo ganhar mais rendimento, que foi um ponto principal para minha carteira chegar hoje nesse valor de FIIs. E também no modo geral, né? Sempre ser fiel aos aportes, sempre se pagando e sempre tendo esse senso de que os teus investimentos precisam da tua aplicação para trabalhar para você. No ano de 2025, eu comecei recebendo em janeiro 278,48 e finalizei o ano recebendo 383,13, né? Daí a nossa média foi para 357,83.
recebendo um total de R$ 4.294. Olha a diferença, também quase o dobro relacionado ao ano de 2024. E 2026, nós estamos praticamente no início do ano, né? Nós temos R$ 420 em janeiro recebidos, 420,80 em fevereiro, 420,56 em março. Abril ainda não fechou o mês, então esse número ele pode mudar. E assim, no próximo vídeo relacionado ao resultado mensal, eu vou trazer o resultado de abril. Agora o foco é o mês de março. Perceba que são valores semelhantes de um mês para outro. Por que não aumentou tanto? Porque os fundos imobiliários, como eu tinha bastante valor aplicado neles, dentro da carteira tem outros ativos, né? Criptomoedas, ETFs, REITs, ações americanas, renda fixa. Então, dependendo da ocasião, quando entra o dinheiro, tem oportunidades melhores, ativos mais baratos do que os fundos estavam. Portanto, eu fui aplicando em outros, diversificando a carteira. Por isso que não há um crescimento tão grande de rendimento nos FIIs, por conta da aplicação em outros ativos, para a gente ter uma estratégia ali mais segura também. Não colocar todos os ovos em uma única cesta e ter maior segurança também. Sabe o que me chama a atenção de todos esses números? Se a gente comparar de todos os meses, qualquer mês que eu pegar, por exemplo, janeiro de 23, eu comecei recebendo 29, certo? Janeiro de 24, 159, aumentou. Janeiro de 25, 278, também aumentou. Janeiro de 26, 420. Então, olha que todo mês, comparado com o ano anterior, é um mês maior do que o outro, valores maiores do que outros. Só posso pegar qualquer exemplo, sempre vai estar crescendo relacionado ao ano anterior. E isso me traz um sinal muito bom para a gente que quer viver de renda passiva. E vai chegar um momento em que esse valor recebido mensal vai ser o suficiente para bancar o custo de vida que a gente tem. Luz, água, energia e assim por diante. Daí a gente vai ter uma tranquilidade maior, porque sabemos que tem dinheiro trabalhando para nós, para se quiséssemos usar para pagar as contas de casa, né? O dinheiro trabalhando para a gente por um tempo, né? E a gente tem agora a liberdade financeira, esse é o objetivo. Portanto, esse valor tem crescido de ano em ano e é o que me motiva. Significa que se eu continuar assim, no ano que vem, os resultados serão melhores que esse e assim por diante. É sempre a expectativa, de acordo com o histórico da carteira. E no total, até o momento, eu recebi R$ 9.822,42, quase R$ 10 mil aqui de renda passiva dos fundos imobiliários. A média está em 419,81, também já é uma média maior do que a média do ano passado até o momento. E o total está em 1.679,23. Será se nós dobraremos o valor relacionado ao ano de 25, que foi R$ 4.200? Vamos ficar na expectativa. E no final do ano é que nós teremos essa certeza para sabermos quanto que eu irei receber nesse ano. E eu vou trazer sempre os resultados para vocês. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui eu trago a realidade. Todos os resultados eu mostro, abro a carteira para vocês terem noção de que é investir e, ao mesmo tempo, resultados reais, e é o que mais importa. Não viver de ilusão e viver a realidade. E assim seguimos investindo mensalmente, escolhendo os melhores ativos, aplicando da melhor maneira, feijãozinho com arroz que funciona e vem trazendo resultados para nós todos os meses. Se você investe em FIIs, deixa no comentário quanto que você já tem recebido em fundo imobiliário e quanto tempo que tu já investe também. Deixa eu saber aqui embaixo. Muito obrigado por estar até aqui. Desejo você ótimos investimentos, sucesso nas tuas escolhas dos ativos e nas tuas aplicações. E eu te espero no próximo vídeo.